bem? Hoje a nossa aula é sobre sólidos geométricos. Vamos falar dos poliedros e dos sólidos de revolução. Dos poliedros, vamos falar das características dos poliedros, a classificação e uma relação muito importante de vértice, aresta e face. Dos sólidos de revolução, vamos falar da cone, do cilindro e da esfera. Então, está preparado? Vem comigo. Então, pessoal, nossa aula então sobre sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, nós encontramos vários objetos no nosso dia a dia que possuem três dimensões: altura, largura e comprimento. Cada um desses objetos pode ser associado a um sólido geométrico. Então, por exemplo, temos o cone, o cilindro, a esfera, o prisma e a pirâmide, por exemplo. Esses sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e sólidos de revolução, também conhecidos como corpos redondos. Vamos ver cada um deles. Os poliedros são sólidos geométricos que possuem as seguintes características: são compostos por um número finito de polígonos ou faces. Cada lado de um polígono é comum a dois e somente dois polígonos. Agora, vamos ver esses exemplos aqui. Nós temos aqui 8 figuras. Dentre essas figuras, quais são poliedros? Então, observando as figuras e lembrando das características dos poliedros, nós então observamos que a figura A, a figura C, a F e a G são poliedros, porque ela tem as faces dessas figuras são polígonos, ok? Todos os contornos retos. E as outras figuras não são, justamente por apresentar algum contorno em curva. Agora, os elementos dos poliedros. Eles apresentam a face, cada um dos polígonos que compõem o poliedro. Temos aí um exemplo, né, a face desse poliedro, que é um bloco retangular. As arestas, a interseção entre duas faces do poliedro. Temos aí o exemplo, em vermelho. Temos ainda o vértice, cada um dos pontos em comum das arestas dos polígonos. Então, temos aí anotado alguns vértices deste poliedro. Quantos vértices, faces e arestas possuem os poliedros a seguir? Preste atenção nesse exercício. Nós temos um poliedro, e aí vamos então definir quantos vértices ele tem. Esse poliedro apresenta 12 vértices. São 6 da base inferior e 6 da base superior. Notem que a base é um hexágono. Então, eu tenho 6 vértices, mais 6 da superior, são 12 vértices. São 8 faces. Então, além da base, das duas bases, nós temos as faces laterais. São 6 faces laterais. Então, temos 8. E as arestas são 18 arestas. O próximo poliedro, uma pirâmide. Nessa pirâmide representada, nós temos 6 vértices, 6 faces, não esqueçam de contar a base, né? E 10 arestas. Próximo. Então, nesse prisma representado, nós temos 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. E aí, então, esses exemplos desses poliedros, onde verificamos os vértices, as faces e arestas. A relação do vértice, face e aresta é muito importante para a gente. Vamos ver aqui na parte do poliedro um outro exercício, quase idêntico ao anterior, só que no final nós vamos fazer uma conta e verificar o seguinte. Percebam só. O vértice, a quantidade de vértices desse poliedro são 6, a quantidade de faces são 5 e a quantidade de arestas são 9. E aí, fazendo a conta indicada, V mais F menos A, reparem que fazendo essas operações vai dar igual a 2. Vamos numa outra, a pirâmide. Nessa pirâmide, nós temos 7 vértices, 7 faces e 12 arestas.
Fazendo as operações indicadas, chegamos também que no final é igual a 2. Então, repare que nos dois poliedros, o resultado foi sempre o mesmo, final igual a 2. Essa é uma relação muito importante, é chamada de relação de Euler. E ela vale para todo poliedro convexo. V mais F menos A é sempre igual a 2. Nessa relação, o V é o número de vértices, o F é o número de faces e o A é o número de arestas do poliedro. Agora vamos para a classificação dos poliedros. Os poliedros podem ser classificados da seguinte forma. Observe o seguinte, pela quantidade de faces. Então temos lá, quantidade de faces. 4 faces, chamado de tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. Notem que os prefixos dos poliedros são os mesmos utilizados na classificação dos polígonos. Então, quando eu tenho 8 faces, eu tenho o octaedro. 12 faces, o dodecaedro. 20 faces, o icosaedro. Ok? Então, são alguns exemplos da classificação dos poliedros. Os poliedros regulares. Os poliedros regulares são chamados assim quando todas as suas faces são polígonos regulares e congruentes. Existem somente 5 poliedros regulares. Vamos ver? Temos então o tetraedro regular, o octaedro regular, o hexaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Esses poliedros regulares, eles recebem um nome distinto. Eles são chamados de sólidos de Platão. É uma homenagem ao filósofo, e Platão ele criou uma teoria na qual associava cada um dos elementos, terra, ar, água e fogo, a um poliedro regular, como se fossem a matéria-prima do universo. A terra foi associada ao cubo, o ar ao octaedro, a água ao icosaedro e o fogo ao tetraedro. Já o dodecaedro foi associado ao universo. Então ele conectava todos os outros elementos. Agora preste atenção nessa atividade. Aplicando a relação de Euler, determine os valores desconhecidos nas figuras. Olha só, nós temos um tetraedro regular, onde eu tenho 4 faces, 4 vértices, e ele está pedindo para determinar aí o número de arestas. Pela relação de Euler, V mais F menos A igual a 2, nós temos que 4 mais 4 menos A igual a 2. Resolvendo essa equação, chegamos que A é igual a 6. Um outro exemplo, temos aí um hexaedro regular, onde eu tenho o número de faces 6, o número de arestas 12, e ele pede então para determinar o número de vértices. Usando novamente a relação de Euler, substituindo os valores indicados, nós chegamos a V mais 6 menos 12 igual a 2. Logo, então, resolvendo, temos que V é igual a 8. Então, a quantidade de vértices do hexaedro regular são 8 vértices. Dentre os poliedros, alguns se destacam por serem muito presentes em nosso dia a dia. Vamos ver alguns aqui. Os prismas. Os prismas são poliedros que têm duas bases paralelas e suas outras faces são paralelogramas. Então, por exemplo, aqui temos um prisma triangular, um prisma quadrangular e o prisma pentagonal. Observe que um prisma é nomeado de acordo com o polígono de sua base. Assim, um prisma triangular possui um triângulo em sua base. Já um prisma octogonal tem uma base que é o octógono. Quando as arestas laterais são perpendiculares às bases, o prisma é chamado de reto, perpendicular porque forma um ângulo de 90 graus. Caso contrário, ele será chamado de oblíquo. Então vamos lá, vamos responder rápido essas questões aqui. Em qualquer prisma reto, qual é o formato das faces laterais? Ora, observando o que já foi dito, temos que o formato é de um retângulo.
Em qualquer prisma oblíquo, qual é o formato das faces laterais? O formato das faces laterais é sempre de um paralelogramo. E qual é a posição relativa entre as bases de um prisma qualquer? A posição das bases, elas serão sempre paralelas. Agora vamos para as pirâmides. As pirâmides são caracterizadas por possuírem apenas uma base poligonal. As demais faces são sempre triângulos, que apresentam um vértice comum. Então temos aqui a pirâmide, como exemplo, a pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular, a pirâmide pentagonal e a hexagonal. São exemplos de pirâmides. Note que uma pirâmide hexagonal, por exemplo, tem um hexágono em sua base. Uma pirâmide é chamada de reta quando as arestas das faces laterais são congruentes. Caso contrário, recebe o nome de pirâmide oblíqua. Rapidamente, vamos responder essas perguntas. Qual é a relação entre o número de faces e o número de vértices de uma pirâmide? O número de faces e o número de vértices de uma pirâmide são sempre iguais. Qual é a relação entre o número de vértices e o número de lados da base? O número de vértices é uma unidade maior que o número de lados da base de uma pirâmide. Ok? Agora, os sólidos de revolução. Os sólidos de revolução são aqueles que apresentam uma rotação de uma figura plana em torno de uma reta, denominado eixo de rotação. Então, olha só, eu tenho aqui uma figura, um triângulo, ele vai ser rotacionado através do eixo de rotação e, através dessa rotação, obtemos então no final o sólido de revolução. Um outro exemplo aqui, uma outra figura, rotacionando essa figura, obtemos então um sólido de revolução. Dentre os sólidos de revolução, vamos destacar o cilindro, o cone e a esfera. O cilindro é o resultado da rotação de um retângulo em torno de um eixo. Então, observe aí, temos então um retângulo, o eixo de rotação, rotacionando este retângulo, obtemos então o cilindro. Vamos lá. Duas planificações para o cilindro. Duas planificações para o cilindro, observe aqui uma e a outra. Observe que em comum elas têm o quê? Um retângulo e duas circunferências. Tanto numa quanto noutra, o retângulo e a circunferência. O cone. O cone é o resultado da rotação de um triângulo em torno de um eixo. Então, temos aí um cone rotacionando o triângulo, obtemos então o cone. A planificação desse sólido, desse cone, é composta por um círculo e um setor circular. Por último, a esfera. A esfera é o resultado da rotação de uma semicircunferência em torno de um eixo em seu diâmetro. Então, temos aqui a semicircunferência, rotacionando essa semicircunferência, obtemos então a esfera. Ok? Gostou do vídeo? Dá um like então, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Ok? O Carlão File sempre tem uma dica quente para você não se queimar com a matemática. Um abração.